Querido, nós vamos estar falando nessa noite, eu fiquei na dúvida se seria uma mensagem expositiva ou temática, eu fiquei na dúvida, e aí na dúvida eu botei um tema, mas eu acho que essa mensagem é uma mensagem expositiva, onde nós vamos usar muito, ou um pouco, o texto em que nós vamos ler, se encontra em João capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 11, 10, 11 mais ou menos. E vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. E para essa leitura 2, nós vamos ler do 3, nós vamos ler, João 2, vamos ler do 1 ao 11, amém? E aí eu te convido a se colocar de pé para a gente exercitar, vai espantando o sono aí, fala com quem está do teu lado. Se o pastor Luiz me enfadar, não deixe eu dormir. Fale assim, senão você vai dormir, aí eu vou gritar, você vai se espantar. Amém? Vamos ler? João 2. Eu vou pedir à igreja para ler, para a gente não se embaraçar. Amém? No 3, como eu faço sempre, eu queria que você me ajudasse nessa ministração. 1, 2, 3. Feche teus olhos, querido Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa que tem poder para curar, transformar, libertar. Nós damos total liberdade ao Senhor a partir de agora para fazer aquilo que o Senhor tem prazer de fazer no meio da sua igreja. Se é curar, que cure, se é transformar, se é libertar, faça segundo a Tua vontade. Aplica aos nossos corações essa palavra, Pai, em que nós acabamos de ler, e o complemento que nós iremos fazer, que possa vir de encontro à nossa necessidade. Se porventura, Pai, faltar algo ser ministrado por mim, pastor Luiz, um homem humano, falho, que o Senhor venha completar de uma forma extraordinária. Obrigado, Deus. Esconda-nos atrás da Tua palavra, para que o Teu Espírito fale através de nós. Que se calem o homem, pastor Luiz, e o Senhor fale através da minha vida nesse lugar. E assim, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós oramos, certo da vitória, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Querido, deixa eu fazer uma introdução. Botamos o tema dessa mensagem, o melhor de Deus. O melhor de Deus. Jesus foi convidado, nós lemos o texto, a um casamento. Os casamentos de hoje, ele dura no máximo de 5 a 6 horas. Mas Jesus estava em um casamento judaico que durava em torno de 6 a 7 dias e às vezes até passava. E aí pare para pensar, comida e bebida para 6, 7 dias, casamento, onde
é festa, é alegria. E o interessante disso tudo, que se faltasse comida nessa época, era desonra para a família da noiva. E a noiva e o pai da noiva poderia pedir o cancelamento, para você entender, poderia pedir o cancelamento do casamento. Jesus, como é interessado pelo casamento, ele entrou e fez a multiplicação. Por quê? 7 dias, haja comida, haja bebida. Hoje os casamentos aí é 2, 3 horas, porque é só aquele paliativo para fazer uma homenagem, mas nessa época era acima de 6, 7 dias, e quando muitos passavam desse tempo, e era questão de desonra se faltasse algo nessa festa. E aí, Jesus presente, nós vamos começar aqui, pegar, para a gente entender, no versículo 4, a mãe de Jesus fala para ele, acabou o vinho. Jesus parece que responde de uma forma grosseira, ainda não é chegado a minha hora. Porque Jesus responde como divino, apesar dele estar numa festa humana, ele respondeu divinamente. E a mãe cobrou para que ele fizesse. Mas aí o que eu acho interessante, e eu já tiro aqui algo para aplicar nas nossas vidas. Jesus falou o seguinte, ainda não é chegado a minha hora. Jesus falou que não ia fazer, ele só alertou e falou, em outras palavras, ainda não é o momento de eu agir. Ou seja, não é chegado a minha hora. E ali começa as coisas acontecer. E eu aplico algo aqui nessa introdução para as nossas vidas, ainda não é chegado a hora. Ou seja, Jesus fala para mim e para você, eu vou fazer, mas não é a hora. E às vezes nós estamos aguardando coisa, pedindo coisa, e nós queremos no nosso tempo. E Jesus fala assim, ainda não é a hora. Mas ele não falou, não vou fazer. Quem está entendendo faz assim para mim, ou pelo menos tem uns 6 ali já que entendeu. Amém. Então, Jesus em momento nenhum ele falou, não vou fazer. Ele só falou o seguinte, não é chegado a minha hora. Jesus vai curar? Vai curar, mas no tempo dele. Jesus vai libertar? Vai libertar no tempo dele. Jesus vai transformar o marido, a esposa, o filho? Sim, ele não falou que não vai. Até porque, quando se trata de família, há um cuidado muito maior da parte de Jesus quando se trata de família. Ele não falou que não vai salvar o teu marido. Ele não falou que não vai salvar a tua esposa. Ele não falou que não vai salvar o filho, a filha que está na prostituição, que está no vício. Ele não falou. Ele só falou que ainda não chegou a hora. Mas pastor, ele está sofrendo muito, mas ainda não chegou a hora de Jesus fazer. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Se ainda não chegou a hora de Jesus fazer, eu preciso me preparar. Por quê? Há um plano de Deus sobre a família. Talvez você está buscando pelo marido, pela esposa, ou vice-versa, ou talvez buscando por um filho, por várias situações, ou talvez a tua casa já está salva, mas você está buscando por alguém que é da tua família, de sangue, e você está buscando. E tem uma promessa que não é desejo só do teu coração. Nasceu no coração de Jesus, que ele disse o seguinte, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então, essa promessa é de Jesus, só que ainda não chegou a hora. Mas, olha, a enfermidade está assim, já está há um tempo. Jesus vai curar? Vai curar, mas no tempo dele. Jesus vai salvar? Vai salvar, mas no tempo dele. Enquanto isso não acontece, você vai casar? Vai, mas ainda não chegou a hora. Você vai namorar? Vai, mas ainda não chegou a hora. Enquanto não chega o tempo, vai se preparando.
Vai na agência, escolhe a cor do carro, vai recebendo aí. Vai na agência, escolhe a cor do carro. Você quer um carro, mas não tem a CNH. Enquanto Jesus não fez, ou não chegou o momento dele fazer, vai se preparando. Faz a garagem, vê a medida, se é uma caminhonete, se é um carro hatch, se é um sedã, se o teu espaço vai dar. Pastor, eu vou ficar para titia? Não. Jesus não falou que você não vai casar, só ainda não chegou a hora. Enquanto não chegou a hora, o que se faz? Faz o enxoval, faz a lista de casamento, seleciona as pessoas. Enquanto Jesus não fez, vai orando, vai relatando para o Senhor o tipo de esposo que você quer. É pecado? Não. Senhor, eu quero um esposo assim, eu quero assim. Olha, eu quero assim. As meninas, os meninos, eu quero uma esposa que seja assim, que seja assim. Eu quero, vai falando. Enquanto ainda não chegou a hora de Jesus fazer, como no texto. Se ainda não chegou a hora, eu tenho que me preparar. E quantos de nós queremos, desculpa a expressão, botar a carroça na frente do boi, que é um ditado popular. Eu quero um carro, mas eu não saio da zona de conforto, eu não vou ver uma habilitação, eu não faço nada, eu estou na zona de conforto. Jesus vai fazer? Vai, ele não falou que não vai fazer, só que você e eu precisamos se preparar. Vai ter uma prova, não chegou o tempo, vai estudar, vai pesquisar, vai fazer a tua parte, porque ainda não chegou a hora. Enquanto não chegou a hora, é o tempo de nós se prepararmos para receber quando chegar a hora. Quem está entendendo? Fala com o irmão do teu lado, aperta o cinto. Aperta o cinto, porque eu vou falar. Eu conversei com algumas pessoas essa semana, vou começar. E antes de eu conversar, pastor Eliakim, eu falei, olha, eu vou conversar contigo, mas eu prego domingo, e para você ter ciência, a minha mensagem está pronta. Porque quando a gente sabe do assunto, as pessoas costumam dizer, falou porque sabia que conversou comigo. E eu preciso me resguardar. Eu falei para algumas pessoas. Eu vou falar tudo que o Espírito Santo direcionar nessa noite. Queira o inferno ou não. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. E você não veio aqui para ouvir o que você quer ouvir. Você entrou aqui para ouvir o que Deus tem para falar. O maior desafio do ser humano é achar pessoas que só falam aquilo que ela quer ouvir. Precisamos ter na roda de amigos ou pessoas que convivem com a gente, que não fale o que a gente quer ouvir, porque é perigoso. Que fale o que nós precisamos, porque isso vai causar um desconforto e nós vamos buscar melhorar. Nós vamos melhorar, porque todos nós precisamos melhorar. Quando eu recebo uma crítica de alguma coisa, você acha que eu fico triste? Fico não. A crítica é a oportunidade para me melhorar naquilo que eu fiz. Alguém fez uma observação que eu não fiz. Eu pego aquilo ali, levo e falo assim, rapaz, não é que eu posso melhorar? E eu procuro melhorar, todos nós. Então, enquanto não chega o tempo, vai se preparando. Garagem, CNH, enxoval, vê o local onde você quer morar. Hoje tem apartamento na planta, você quer casar, mas não está vendo nada. Vai chegar o tempo e você vai estar preparado. Ah, eu não tive tempo para me preparar. Não chegou o tempo para Jesus fazer o que você está pedindo, mas vai chegar o tempo. Sabe por quê? Não é plano de Deus que ninguém morra solteiro. Não é plano de Deus que teu marido se perca. Não é plano de Deus que teu filho se perca. Não é plano de Deus. Ele vai fazer, sim, mas não chegou a hora. Interessante disso tudo é que nós, muitas das vezes, achamos que só o outro tem que se preparar. Eu estou preparado. Não, eu não preciso. Falei aqui numa outra mensagem que vai duas pessoas fazer uma prova. Vamos dizer aí um Enem. Vai um crente, vai um ímpio. O crente ora, pede a Deus para fazer uma boa prova. O ímpio vai estudar. É justo o ímpio ficar reprovado e o crente que só orou passar? Estamos falando de coisas terrenas, coisas que precisamos nos dedicar. Não é justo o ímpio que estudou 24 horas, virou a noite estudando, não passar, e o crente que só orou, pastor, só orou não, ele fez muita coisa, sim,
Ele orou e confiou em Deus e a parte dele. Guarda uma chave que eu vou te dar. Quando Deus pede para nós fazermos alguma coisa, simplesmente Ele está falando assim: eu quero a tua participação no teu próprio milagre. E nós queremos que Deus faz o milagre e faz a nossa parte. Na Comev não tem, mas nós temos umas igrejas que vivem dessa forma. Não, Deus faz milagre. Então, se Deus faz um milagre, Ele vai fazer um milagre, que é o impossível, e Ele vai fazer a minha parte, que é o quê? Ler, estudar? Não. É igual ao casamento, nós pedimos casamento. E aí chega um período do casamento que o cônjuge foi escolhido errado. Não foi. Querido, Jesus não vai descer e fazer a manutenção que precisa ser feita no casamento. Deus não vai fazer. Manutenção no casamento somos nós que fazemos. Jesus só permite, só direciona. Manutenção é nós que temos que fazer. Pastor, o que é manutenção? Avisa o teu pastor, vai passear um dia, vai comer pipoca, vai conversar. Tem alguém que vai rir aqui, que eu já falei, vai botar batata na boca e falar assim: o que você gostaria que eu fizesse para você jantar? E toma batata na boca, vai conversar, desliga o celular, deixa em casa, vai conversar os dois. Não é conversar pelo WhatsApp dentro de casa, é conversar os dois. O que eu posso melhorar? O que você acha que eu tal? Vai conversar, vai fazer a manutenção. Manutenção. Mas não, Jesus deu o casamento, mas foi Deus que permitiu, vai dar certo. Cuidado. Cuidado que tem uma lá fora que faz uma manutenção melhor, tem um outro que faz uma manutenção lá no trabalho, tem uma que dá atenção, tem outro que dá atenção, tem uma que dá carinho, tem uma que fala palavras de elogio, e em casa não escuta, tem isso tudo. Nós precisamos fazer a nossa parte, querido. Deus faz simplesmente milagre. Milagre Ele faz. Agora, a minha parte, a tua parte, somos nós que temos que fazer. Não é aqui que eu queria ficar. Purificação. Coloca o verso 7, por favor, filho. Do texto que nós lemos, verso 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram, alguns textos, todas elas. As talhas, nessa época, ela servia, nesses casamentos, tinham que lavar a mão, que era um simbolismo de purificação. Você, para entrar no casamento, você tinha que lavar as mãos. Você lavava as mãos, era recepcionado, entrava, sentava, comia e bebia. Mas ninguém entrava sujo. Fala de outras coisas, eu peguei o foco que é as mãos. Então, nós entendemos aqui que Jesus diz: enche as talhas para lavar as mãos. Quem entrava, Jesus sabia. Por isso que aqui, a talha, aqui nesse lugar, quem entra por essas portas, já começa lavando a mão lá na porta. Porque aqui, todos que ministram, a talha está cheia para purificar. Entrou sujo, vai ser lavado através da palavra. Entrou viciado, vai ser lavado através da palavra. Entrou com pecado, vai ser lavado através da palavra. Entrou enfermo, vai ser curado através da palavra. Porque aqui as talhas estão sempre cheias. Entrou pelas portas, já começa a lavagem que você precisa. Agora é necessário permanecer para que essa purificação seja uma permanência. Não é uma vinda que você vai ser, é uma permanência. E aí a talha servia para fazer a limpeza, que era o simbolismo de purificação. Isso, Jesus entendia que para entrar no casamento judaico tinha que estar simbolismo de purificação. Aqui você entra da forma em que você está. Você entrou, você já começa. Louvor, você na portaria muitas das vezes um abraço e você vai recebendo, você vai sendo purificado. Porque aqui as talhas estão transbordando. Se você sentir necessidade, ela jorra nesse lugar, você vai para casa, ela jorra dentro de você. No trabalho, se você deixar, ela vai jorrar ao ponto de você não se contaminar com as coisas que o mundo lhe propõe. Mas é necessário estar em processo de purificação. Não é um culto, não é uma simples entrada de qualquer maneira. Não é um entrar e ficar no telefone falando coisas que
Era melhor ficar em casa, porque às vezes você atrapalha quem está do lado, quem está pegando. Pastor, eu preciso falar. Talvez está incomodando quem está do lado. Você já está do jeito que está, mas você acaba tirando a atenção de alguém que veio buscar algo que sabe que nesse lugar tem, que é purificação, santificação. Entrou com pecado, vai ser purificado. Entrou enfermo, vai ser curado. Porque aqui as talhas estão sempre cheias, porque Jesus é presente nesse lugar. Louvado seja Deus. Você pode até entrar sujo, mas não vai sair da forma que entrou. Você pode entrar até prostituto da vida, mas não vai sair da forma como você entrou. Você pode entrar cheio de pecado, mas se permanecer e acessar a talha, se prepare que você vai ser uma nova criatura. Onde você passar, você vai contagiar, não vai ser contagiado. Onde você estiver, quem tentar fazer, vai ser contagiado por você, porque você está cheio. Jesus vai pegar água suja, verso 9. Por favor, filho, 9 e 10. A mensagem expositiva é quando você dá uma volta, volta no texto e vai. É aí que eu encontrei essa dificuldade, pastor, de botar qual era o tipo de mensagem. Então, coloca aí, filho, 9 e 10. E logo que o mestre-sala provou a água, mestre-sala é aquele que é o responsável. Faltou isso. Rapaz, como é que eu vou fazer? Faltou água. Irmão Edilon, faltou água. Você corre lá e pega mais água porque acabou. Esse é o tipo de gente. Aí, provou a água feita de vinho, sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo. Coloca o próximo. E disse, todo homem, agora aqui tem um negócio que você precisa estar atento. O responsável da festa falou assim, todo homem põe primeiro o vinho bom. Você vai numa festa, primeiro serve as coisas boas. Se faltar, você pega aquele refrigerantezinho que não é de marca e vai dando um jeito. Mas aqui, o responsável falou assim, todo homem serve o vinho bom. E quando já tem bebido bem, o inferior, que é o ruim, mas tu guardou ou guardaste até agora o vinho bom. Porque esse homem não entendeu que o vinho que foi feito da água suja, onde servia para lavar as mãos, como Jesus foi quem fez o vinho da água suja, o vinho ficou melhor. Só que o mestre-sala não sabia que Jesus estava no negócio. Ele falou, esse vinho, em outras palavras, você guardou o vinho bom, acabou o vinho, Jesus transformou a água em vinho. Só que a água estava suja. Jesus transformou a água suja num vinho melhor do que foi servido primeiro. Aí ele falou assim, mas você guardou o vinho melhor para o final? Para não entrar em detalhe. Talvez os serventes, os ajudantes falavam assim, não, esse vinho foi Jesus que fez. Transformou ali agora, por isso que está melhor. Então o que eu quero trazer com isso aqui? A água que estava suja de lavar a mão, de purificação, que eram as talhas, Jesus pega essa água porque chegou a hora dele fazer. Ele pegou essa água suja, transformou em vinho. Aí o mestre-sala falou assim, como é que pode, rapaz? Em outras palavras, você guardou o melhor vinho para servir no final. Mas, na verdade, o melhor vinho foi servido no início. Esse ficou melhor do que o que foi servido no início. Porque Jesus transformou o que não prestava, o que era sujo, o que estava impuro, Jesus pegou e transformou. Aí o responsável falou assim, você deixou o melhor vinho para o final, só que ele não sabia. Aí o texto vai dizer assim, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom.
porque o vinho que Jesus transformou foi servido depois. E aí, esse vinho foi servido para aqueles que estavam ali. Jesus pegou o vinho sujo e transformou em água. Jesus pegou a água suja, e transformou em vinho e ficou melhor. Eu quero falar para você que independente da forma como você entrou ou se aproximou de Jesus, você pode estar do jeito que ninguém quer se aproximar. Mas se você se colocar à disposição daquele que transforma água suja em vinho de qualidade, é a mesma coisa que ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Mas é necessário se colocar à disposição para que ele faça. Aí aquela água foi transformada. Talvez você está vivendo um relato que não é o que você gostaria. Mas eu vim dizer para você nessa noite que Jesus pega o que não presta e transforma em coisas extraordinárias. Jesus pegou a mim e a você, que aí eu gosto de falar, cada um de nós sabemos de onde Deus nos tirou. Cada um de nós aqui sabe de onde viemos. E aí Deus pegou, na verdade nós éramos um improvável para a sociedade. Deus pegou e falou assim, esse aqui tem jeito. Esse cara aqui está sujo, ele está com pecado até, ele está viciado, ele está de uma forma que a sociedade, se pudesse, crucificava. Mas, vem cá, o tempo de sujeira está passando. O tempo de sujeira está passando, está chegando o tempo de coisas novas, está se aproximando aquilo que Deus, de fato e de verdade, está transformando eu e você. Talvez até no meio da família as pessoas falam assim, fulano está mudando, fulano está diferente. E na verdade eu estou falando para alguém que está passando por situações que quando vem as crises, os momentos difíceis, a primeira coisa que a gente pensa é parar. E muitas das vezes o que sofre primeiro é o reino. Porque a gente se acha incapaz de fazer, a gente se acha, não estou na condição, eu estou destruído, mas eu tenho uma novidade bíblica para você. Quando você se sentir fraco, é aí que Deus vai te usar. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quem pegou? Se você está se sentindo inferiorizado, espera que Deus está transformando essa água suja em vinho novo. Está chegando vinho novo na tua vida. Levanta a mão e fala para o irmão que está do teu lado. Está chegando o momento do vinho novo. Está chegando o momento do vinho novo na tua vida. Sabe por quê? Nós viemos de uma pegada de sofrimento, de lutas, dificuldade. Mas Deus me trouxe nessa noite para falar, o momento do melhor vinho está chegando. O momento de melhor vinho está chegando, porque Jesus está transformando sujeira em purificação. Jesus está transformando coisas que não prestavam em coisas que Deus olha, a sociedade olha e fala assim, está mudando, está se transformando, estou vendo mudança, e daqui a pouco vai querer o endereço desse lugar onde as talhas estão cheias para lavar a mão e ser purificado. Daqui a pouco o teu vizinho quer colar contigo e vai entrar por essas portas porque ele vai sentir o desejo de também ser purificado. Mas é necessário purificar, é necessário permanecer. O melhor está chegando, a parte melhor está chegando. O que vem na nossa cabeça, vou parar diante das humilhação, vergonha. Eu vim dizer para você nessa noite, não saia de onde Deus te plantou. Não saia de onde Deus te plantou. Sabe por quê? Quando acontece uma crise na nossa vida, primeira coisa que nós queremos fazer é sair do local por conta de vergonha, decepção, por conta de um monte de coisa. Só que essas lutas, elas são humanas.
E é Deus aprimorando você para levar você ao próximo nível. E a primeira coisa que você faz é sair do local onde você foi humilhado, envergonhado. E aí Deus pega e fala assim, era o momento do crescimento. Aí você vai lá para Ponta Negra, servir lá em Ponta Negra. Lá em Ponta Negra vai chegar o momento do confronto. Confronto humano, sabe por quê? Falei para uma pessoa essa semana, se eu deixar ser usado pelo inimigo, ele vai me usar para te entristecer. E isso não muda em lugar nenhum. É na igreja, é no trabalho, é em casa, é na sociedade, é na família. Onde estiver pessoas, nós vamos viver decepções. Mas pessoas vai nos decepcionar e nos entristecer. Mas Deus vai usar outras pessoas para nos promover, para nos ajudar, para nos levantar. Porque Jesus morreu por causa de pessoas. E nós estamos aqui por causa de pessoas. Pessoas não são descartáveis. E a primeira coisa que nós queremos fazer é sair de onde houve uma crise de vergonha, de humilhação, de tudo aquilo. Aí Deus pega, se tiver com a talha cheia, Deus pega, através do Espírito Santo, e fala assim, fica onde eu te plantei, porque o momento da exaltação está chegando. Mas se não tiver passando na talha da purificação, não vai entender. Não vai entender. Eu costumo dizer que quando você entrar nesse lugar, acione a tua visão espiritual. Porque com a visão carnal acionada, você vai ver a coisa da carne. Mas se você acionar a visão espiritual, você só vai ver as coisas do Espírito. Se você acionar a audição espiritual e desligar a audição carnal, você vai ouvir as coisas do Espírito, mas você entra querendo ouvir tudo na carne, aí você passa pipipi, papapá, papapá, daqui a pouco você está contaminado. Então, quando você sair de casa, desligue a audição carnal e aciona a audição espiritual. Isso aqui é uma chave, eu não sei de onde veio isso não, mas veio, o Espírito Santo ele faz assim, aciona tudo de espiritual quando você entrar nesse lugar, porque se você tiver com a visão espiritual ligada, você vai ver as coisas do Espírito. Mas se você tiver com a tua visão carnal acionada, você vai ver só coisa da carne. E muitas das vezes, Deus pega e fala assim, segura firme, o momento de humilhação está passando, o momento da vergonha está passando, vai chegar o momento de exaltação, fica firme, segura, e dá, daqui a pouco, bora. Aí daqui a pouco lá também, tem um confronto com pessoas, porque se aqui tem pessoas que têm problema, lá também tem pessoas que têm problema. Pessoas vão te entristecer aqui? Vai, mas pessoas vão te ajudar, vão te honrar e vai dar a mão para te levantar. Tem como nós vivermos sem pessoas? Viver ausente de pessoas? Não tem como, não existe. Deus é louco de nos colocar dentro desse lugar e falar, é possível vocês fazer a minha obra aí dentro, com as indiferenças. Deus não é louco. Deus sabe que é possível nós vivermos com as nossas indiferenças e servir a Deus. Ou Deus pirou? Não. Senão ele colocava cada um num quadrado em casa, fazia lá um Peniel, deixava você lá. Mas quando você sair do Peniel, que tiver que almoçar com a esposa, com os filhos, encarar o trânsito, chegar no trabalho, lidar com pessoas, nós não queremos passar o processo. É o processo que nos promove. Dificilmente você vai chegar ao propósito sem passar o processo. O processo é dolorido, mas chega o tempo de exaltação. Volte para o lugar onde Deus te plantou. Ah, pastor, meu tempo acabou. Aconselhei uma pessoa uma certa vez e, pastor, vou sair da igreja porque Deus falou que eu tenho que sair. Você não vai sair por causa que Deus falou. Você vai sair porque tem um confronto com pessoas. É só resolver isso. Não, pastor. Não, meu tempo acabou. Foi. Quando essa pessoa saiu, ele pegou e voltou. Eu falei, não é por conta de pessoas? Não é melhor resolver os problemas já que existe, do que você sair daqui e viver um outro problema diferente, que talvez você não vai suportar da forma como você suportaria onde você já está plantado. 5, 6, 7 anos, 10, 15, 20 anos. Você vai chegar num lugar com 2 dias, problema, 3 dias, problema. Também não é aqui. E aonde você vai servir a Deus? Onde?
Agora eu tenho um lugar para você servir a Deus isento de problema. E se você quiser, no final, nós vamos orar para você acessar esse lugar. Só lá. Se quiser, a gente faz uma oração no final. Quem quiser, Senhor, leva esse irmão que ele quer servir ao Senhor, onde não tem problema, não há obra, não há ciência. Leva, Pai, leva. Esse lugar existe, mas aqui, não. Aqui é luta. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado à força. Mas não é brigando com o irmão. É força, maturidade, conhecimento. O reino de Deus é conquistado à força. Tem moleza não, irmão? Quer moleza? Pede a Deus para puxar você para um lugar onde a Bíblia diz: tudo quanto vier às tuas mãos, faça. Por quê? Para onde você vai? Lá não há ciência, não há obra, lá não precisa fazer nada. Pastor, hoje tá não. O melhor de Deus está chegando, o melhor vinho. Talvez você está dizendo: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas você sabe o que eu estou passando? Você sabe o que o pastor Eliakim passa? Você sabe o que os pastores passam? Você sabe com o que o irmão do lado aí está passando? Você sabe do teu problema. Então, não existe hierarquia de problema. Tudo é problema. Como o pecado também não existe. Quando Jesus falou assim, ó, perdoados são os seus pecados. Não é aquele que matou 100 e aquele que só matou um. Pecado para Deus é pecado. Não existe tamanho. E problema, talvez o teu problema é grande porque você massageia muito o ego do seu problema. Mas se preocupe com o problema do irmão, que você vai falar assim: realmente eu não estou passando por nada. Você não sabe mais de problema de ninguém. O melhor vinho. Talvez você está dizendo: pastor, eu não vou suportar. Você já viu? Hoje em dia não, é tudo industrializado. Como era feito o vinho? A uva, num lugar lá que eu não sei o nome. Quem é dessa época aí? O melhor vinho, só pisando. Esse processo que você está passando, de humilhação, talvez você está se sentindo pisoteado. Deus está extraindo o melhor de você. E esse melhor não é para você. Você já viu uma laranja tomando o seu próprio suco? A laranja se espreme e ela toma? Não. Quando ela é espremida, esmagada, é para alguém sentir o gosto. Você já viu uma rosa cheirando a própria fragrância dela, se amassando e cheirando? Não. Quando a flor é esmagada para sair o cheiro, para fazer esse perfume caro que você está usando, ela não sente cheiro, mas ela deu a vida para alguém ser beneficiado. E no reino não é diferente. Deus está pisando em você, está esmagando, está pisando. Você já ouviu o ditado da pessoa falar assim: fulana está azeda hoje? Quem já ouviu isso? Irmão, seja sincero, quem já ouviu? Opa, uma, duas. Ih, fulana está amarga. Quem já ouviu? Fulana está amarga. Tá não. Esse processo não é para te azedar, esse processo não é para te amargar, esse processo é para te promover, para te colocar no lugar de honra. Então suporte o processo, suporte que Deus vai exaltar no tempo dele. Ainda não é chegado a hora, mas vai chegar. Ele não falou que não vai te exaltar, só que ainda não chegou a hora, e você quer correr do processo. Não tem como chegar no propósito sem passar pelo processo. Não tem como, não existe essa mágica. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você está sendo pisado. Talvez você está assim: pastor, eu já estou quase perdendo a respiração. Querido, eu vim nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, falar para você: suporta, que o tempo de exaltação está chegando na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida: o tempo da exaltação de Deus está chegando na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Esse processo não é para te levar à morte. Não é para te levar à morte.
Suporta o processo para viver o propósito que Deus tem preparado para mim e para você. Fica tranquilo, você não vai amargar, você não vai azedar. Esse processo de amassar uva é para te extrair o melhor. Quando você passar de fase, você vai olhar e vai falar assim: ali eu passo e tiro de letra, porque eu fui forjada ou forjado. Mas se você não quer suportar, você quer sair do físico para o espiritual assim, passa na talha. As talhas estão cheias, passa aqui. Vai se purificando, vai se santificando, vai buscando, vai fazendo. Está doendo, vai fazendo. Está doendo, vai fazendo. Está ardendo, está gemendo, vai fazendo. Porque tem um que a Bíblia diz que ele não pisca. É 24 horas. Onde está? Opa, está lá meu filho. Olha lá o processo. Opa, já tem exaltação para ela. Tem dia e hora para exaltação. Só que se nós não acessarmos o espiritual, nós não temos essa maturidade. Deus já está assim, com aquela caneta. Tem dia e hora para esse processo chegar ao fim. Já está aqui, ó. Tem data. Só que ainda não é o tempo. Ainda não é chegado a hora de Jesus fazer. Ele falou que não vai fazer? Não. Ele só falou que não é o tempo. Enquanto não é o tempo, vai suportando, vai cantando, vai tocando, vai fazendo, vai ministrando, vai liderando, vai fazendo, porque o tempo de Deus vai chegar, queira o inferno ou não, o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Esse processo não é para te levar à morte. Quando a gente passa uma situação, primeira coisa que vem: pastor, eu vou morrer. Não vai, querido. Não vai. Não vai, porque Deus é expert em pegar pessoas sujas, imunda, viciada e trazer, purificar e falar assim: olha aqui, ó, olha o que é que eu tenho para você, vem para cá. E aí ele vai entendendo, chega uma hora que vai se cumprir a Bíblia. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem que resistir. Não é de qualquer maneira que você vai chegar no extraordinário. Não é sem pagar preço, não é. Louvado seja Deus. Esse processo não vai te azedar. Esse processo não vai fazer você ficar amargo, muito pelo contrário. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Está se sentindo fraco? É o momento em que você chega mais perto de Deus. Pelo menos comigo é assim, não sei você. Quando a coisa vai apertando, a gente vai chegando mais pertinho de Deus. Aí que se cumpre a Bíblia. Porque quando está tudo bem, você está longe. Mas quando a coisa aperta, você fica pertinho. Aí ele vem e fala assim: eu não falei para você que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza? Olha onde você está. Você só está aqui porque você está fraquinho. Você só está aqui dentro porque você está fraquinho. Porque se você tivesse forte, você não estaria. Glória a Deus. Pode estar doendo, mas fica no lugar onde Deus te plantou. Pode estar doendo, não entrega o teu ministério de bandeja para Satanás. Pode estar doendo, não entregue a tua liderança. Pode estar doendo, não entregue de bandeja o que Deus confiou nas tuas mãos. Querido, é um prazer, é um privilégio ser escolhido por Deus para fazer algo no reino. Sabe por quê? A Bíblia diz, eu recitei agora: tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça segundo as suas forças, porque para a sepultura, para onde você vai, lá numa ciência, lá numa obra, lá não precisa fazer nada. O momento de fazer é aqui. E Deus pega e tal, só anotando. Louvado seja Deus. Quando Deus nos testa em algo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça: parar tudo. Não dá mais. É parar. Principalmente as coisas do reino. Ninguém pede para sair do trabalho porque está com problema. Porque se sair do trabalho não tem comida. Ninguém pede. Você vai
trabalhar mal-humorado, você vai trabalhar chateado, triste, brigado, você vai se arrastando. Não pode ir de carro, você vai de moto, de bicicleta, vai de cadeira de roda, mas vai. Agora, no reino, pastor, deixa eu melhorar um pouco, que eu estou passando uma situação aí. Me dá um tempo. Aí o diabo pega esse tempo e pinta e borda. Vem na cabeça logo parar. Esse código, quem acessou, foi um exemplo para nós. Jó acessou esse código. Jó passou o que passou, mas como a Bíblia diz que o que importa para Deus é o final das coisas, não é o início nem o meio, Jó permaneceu fiel. Teve honra de Deus para a vida de Jó. Jó recebeu tudo em dobro, o que ele perdeu ou que o diabo. Só, querido, que eu tenho uma chave para falar para você, que se você já ouviu, eu vou repetir, se não ouviu, vai ouvir agora. A maioria das provações, a maioria não, todas as provações, para você que está passando e se purificando, talha que nós falamos no começo, todo dia, para você que está aqui buscando, se enfrentando, todas as provações na tua vida tem que passar no tribunal divino. Quem entendeu? Vou repetir. Tudo que você passar de dificuldade tem que ter a aprovação de Deus. Se não tiver, você não passa. O diabo não faz nada contigo, se Deus não permitir. E muitas das vezes a gente acha que é coisa do diabo. Não. Tem coisas que é nós que procuramos. Todo problema que você sai da tua zona de conforto e vai procurar, você assume toda a responsabilidade. A misericórdia de Deus nos alcança. Mas os problemas do dia a dia, sem você se preocupar, ele vai te alcançar. Por isso que eu falo, querido, evita arrumar problema. Tem até um memezinho que fala assim, sai de problema. Não tem? Sai de problema, sabe por quê? Os problemas naturais já nos alcançam. E você não tem como falar assim, não, eu não quero esse problema, não. A vida não te pergunta se você quer ou não. A vida vem e te apresenta. A diferença é, está acessando a talha, e a diferença está na mão daquele que faz de tudo para nos tê-lo na mão dele, que é o inimigo das nossas almas. Se você está aqui dentro, fazendo as coisas da forma como deve ser feito, baseado na palavra do Senhor, fica tranquilo. Agora, se você sai para criar problema, conta com a misericórdia de Deus. E aí a gente pensa, logo que não vou suportar. Aí a gente começa, culto de oração fica lotado. Inclusive, eu queria avisar que os cultos nos lares já voltou. Georgiane já está aí, recuperada, glória a Deus, da cirurgia. Pastora Cláudia nos auxiliando. Tem um grupo, eu não vou falar nome para não errar, eu falo a Georgiane, porque é a que marca, mas tem uma equipe aí, os cultos nos lares já voltou. E eu entendo que a igreja está vivendo, pastor, os melhores momentos, que nós não estamos tendo culto no lar. Os cultos no lar é para a gente ir lá, orar contigo, a gente interceder, apresentar o Senhor, levar uma palavra de reflexão, é para isso. Então, se você deseja ter esse culto na tua casa, procure a Georgiane, procure alguém da equipe, e nós estamos prontos para lhe atender. Independente da distância. Bom atender primeiro os da Comev, que é aqui perto. Mas nós já atendemos lugares aí que longe demais, mas é Deus no negócio. Então, querido, eu vim aqui para falar para você que passar pelo processo que Deus escolheu você passar, procure entender que nem tudo é pessoas. Simplesmente elas são usadas. Procura viver uma intimidade com Deus para você falar assim, passe o que passar, mas se Deus me plantou aqui, não é o tempo, eu vou permanecer nesse lugar. Porque quando chegar o tempo, você vai sair em paz com todo mundo. Todo mundo. Aí é de Deus. Agora, sair porque surgiu uma situação, aí você assume toda e qualquer responsabilidade. Eu quero te convidar sentado a fechar os seus olhos nesse momento.